Lavoisier foi um cientista que falou a seguinte frase: nada se cria, tudo se transforma. Então, os materiais eles são capazes de se transformar tanto fisicamente como quimicamente. Qual seria a diferença dessa transformação física para a transformação química? Bom, fenômeno físico a gente chama a mudança em que não altera a estrutura da matéria, daquela substância, ou seja, a fórmula daquela substância permanece a mesma. Exemplo de fenômenos físicos, um prato se quebrando. Então, um prato, por exemplo, de vidro, quando ele se quebra em vários pedacinhos de vidro, mas continua sendo vidro, continua sendo a mesma matéria, não houve transformação da matéria. No caso de uma folha de papel que eu amasso, por exemplo, se eu amassar uma folha de papel, seja ela inteira ou amassada, continua sendo papel. Eu não transformei essa matéria. E a formação das chuvas? A mesma coisa. Então, como é que eu consigo formar as chuvas? Ocorre a evaporação, né, dos mares, dos rios, dos lagos, e essa água em forma de vapor forma as nuvens e depois ela condensa e cai novamente em forma líquida. Então, essa transformação, sempre que ocorre essa transformação que a gente aprendeu na outra aula lá sobre fusão, solidificação, sublimação, essas transformações de estado físico da matéria, por exemplo, um gelo que derrete, uma água que vira gelo, uma água que evapora, todas essas transformações físicas da matéria são fenômenos físicos, ok? A água continua sendo água, seja em forma de gelo ou em líquido. Aqui está mostrando, por exemplo, um picolé, a mesma coisa. Né? Se ele estiver congelado ou se ele derreter, ele continua tendo a mesma estrutura da matéria, não muda. Temos aqui outro exemplo de fenômeno físico, arrastar uma cadeira, o vento no rosto do cachorrinho. Tudo isso são transformações físicas. Não ocorre nenhum fenômeno químico aqui, nenhuma transformação na matéria da substância. Agora, o fenômeno químico, como é que a gente identifica? Bom, quando ocorre uma reação química, um fenômeno químico, ocorre alteração na estrutura atômica dos elementos. Então, ocorre uma alteração na estrutura do átomo, eu vou formar uma substância diferente. O prego enferrujado, por exemplo, ocorreu uma transformação química. Queimar a gasolina, acender uma vela, acender um fósforo. Então, tudo que eu queimo, eu acendo, nessa parte de combustão, sempre vai ser um fenômeno químico. E a fotossíntese também é outro fenômeno químico. Por quê? Porque eu vou transformar também. Eu vou pegar a água, isso, e o gás carbônico, e vou transformar, por exemplo, em nutriente para a planta, que é a glicose. Ocorre uma transformação química. O que era antes é diferente do que vem depois. Então, ocorreu uma transformação. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho um exemplo da fotossíntese, né, do esquema da fotossíntese. Tem um esqueminha aqui da combustão de um fósforo, que ocorre a alteração da matéria. E aí eu tenho um terceiro exemplo, que lá atrás eu disse para vocês que se eu só amassar a folha, é um fenômeno físico. Mas se eu queimar a folha, eu vou ter um fenômeno químico. Porque olha só, o resultado final é diferente do original. A folha amassada e a folha queimada é diferente. Então ocorreu um fenômeno químico. Perfeito? Vamos fazer uma revisão? Vamos relembrar o que é fenômeno físico e o que é fenômeno químico. Então, nós temos alguns exemplos aí. Sublimação da naftalina. Sempre que vocês ouvirem sublimação, aquela transformação física, lembrem-se, fenômeno físico. Formação da ferrugem, fenômeno químico. Fusão do gelo, ó, fusão, transformação física, ok? Fenômeno físico. Oxidação do ferro. Oxidação é a mesma coisa que ferrugem, então é um fenômeno químico. Fusão do chumbo. Fusão, mais uma vez a fusão, ó, é o derretimento, não muda a estrutura. Fenômeno físico. Combustão. Ouviu combustão, queimar, está relacionado a fenômeno químico, tá? Então, ó, combustão da madeira, queima do papel, isso tudo é fenômeno químico. E a fotossíntese, que vocês já aprenderam que na fotossíntese ocorre sim uma transformação de moléculas. O que está no final, o resultado final não é o mesmo que inicial, então na fotossíntese eu também tenho uma transformação
química, ok? Um fenômeno químico. Bom, pessoal, é isso aí. A aula de hoje é bem facinho, né? Façam os exercícios do material de complementação de vocês. Lá no material de complementação de vocês tem essa matéria. Vocês vão lá e